Capítulo 3. Segunda vocação, São Francisco de Assis. Enquanto as amáveis virtudes de Fernando de Bulhões assim perfumavam a solidão de Santa Cruz de Coimbra, em Portugal, no fundo da Úmbria, Francisco de Assis começava a assombrar o mundo com as maravilhas de sua santidade. Enviou missionários para todo o universo, a dilatarem as fronteiras do pacífico reino do Cristo. Reservou para si a Síria e o Egito, na esperança de lá encontrar o martírio. Enfim expediu para Marrocos os ciclobreiros apostólicos, Bernardo, Otom, Pedro, Adjuto e Acúrcio, cujos destinos muito nos interessam, porque se referem ao nosso principal assunto, como se verá. Estes homens admiráveis tomaram o caminho das Espanhas para chegar a Marrocos. Em Coimbra, Rainha Urraca fez-lhes um acolhimento honrosíssimo. Partiram depois para Sevilha, no país dos mouros, onde após haverem tentado pregar o evangelho aos infiéis, e terem sofrido prisão, correndo o risco de morte, foram enviados para a África pelo rei, que se não quisera converter, servindo-se Deus do furor deste para favorecer a empresa de seus apóstolos. Chegados ao teatro que a obediência lhes assinara, deram livre curso ao zelo de que iam devorados. Ao sopro do Espírito Santo, que reprova a prudência da carne, cometeram sublimes temeridades, dessas que salvam o mundo, mesmo quando parecem comprometer tudo, ou trazem reveses momentâneos. Trataram a Maomé como ele merecia, atacaram ao Corão nas mesquitas, nas praças públicas e nas encruzilhadas. Dirigiam-se ao povo, afrontavam a majestade do rei Miramolim. Tamanha coragem recebeu logo a sua recompensa. Após diversas peripécias de que não cabe aqui referir os pormenores, foram eles presos, postos a ferros, e atormentados cruelmente por vários suplícios. Afinal, num dia que Miramolim os instava a renunciar à fé e abraçar o cômodo culto do profeta, apontando-lhes umas escravas de notável beleza que lhes destinava, eles com tanto amor confessaram o nome bendito de Cristo, e opuseram às seduções do rei tão positivos e firmes desdéns, que Miramolim, brandindo a cimitarra, lhes decepou as cabeças, que rolaram a seus pés. Foram assim duplamente glorificados, pela morte que sofriam, e pelo algoz coroado que lhe dava. Eram os primeiros soldados do exército do pobre de Assis que caiam, se bem que o sangue não houvesse esperado até essa hora para correr entre eles. Lançaram-se fora do palácio os mutilados troncos dos 5 frades menores. A população arrastou-os pelas ruas, horrivelmente enxovalhados, e tentou, mas em vão, queimá-los. Entretanto, o infante de Portugal, Dom Pedro, mandou recolhê-los por cristãos, e escondeu-os em sua casa. Buscou a ocasião favorável de subtraí-los a novas profanações, e, depois de tê-los colocado em urnas de prata, acompanhou-os piedosamente à Espanha, donde facilmente se os poderia transportar para Portugal. Alguns meses antes, Coimbra os tinha visto passar, jovens e intrépidos, quando seguiam para o combate. Agora, abre a cidade e rege as portas aos seus despojos. Eles estão mortos, mas estes mortos triunfantes como que sacudem as multidões que correm para lhes cantar os louvores e se aproveitar das graças que eles semeiam em seu caminho. De fato, os milagres produziam-se por toda parte e vou narrar o maior. Por ordem da corte, as relíquias dos frades menores foram depositadas no convento dos cônegos regulares de Santa Cruz. O sangue dos mártires, diz Tertuliano, é uma semente de cristãos,
mas os preciosos frutos que esta semente produz não são sempre os mesmos nem todos iguais. Desde que o nosso bem-aventurado se viu em presença dos corpos destes santos apóstolos, sabendo os prodígios que operavam, apossou-se dele uma ideia nova que lhe não deixava repouso. Começou a arder interiormente no desejo de os imitar, e de por amor de Jesus Cristo beber o cálice do martírio. Então, elevando-se acima de si próprio, calcou aos pés todo o temor, e, protegido contra a sua fraqueza pelo impenetrável escudo da graça divina, dizia no silêncio da reflexão como desejaria eu que o Senhor me julgasse digno de participar da coroa de seus mártires. Quanto quisera que me fosse dado curvar os joelhos e receber por Jesus Cristo o golpe da espada do algoz. Noite e dia a santa visão do martírio desdobrava vacilante os olhos. Ele interrogava o céu com instância, na oração, conjurava o Senhor a visitar-lhe a alma e inspirar-lhe o que fosse mais conforme a sua vontade, mais favorável à sua própria salvação, e mais oportuna para a utilidade e edificação do próximo. Um dia, quando, retirado a um canto para melhor esconder aos irmãos o seu segredo, vertia copiosas lágrimas sem poder sair de suas perplexidades, São Francisco, que se achava na Itália, apareceu-lhe numa visão miraculosa, relatada por muitos historiadores, e anunciou-lhe, da parte de Deus, que ele devia entrar na religião dos frades menores. Ao mesmo tempo, levantou-lhe diante dos olhos uma ponta do véu do futuro, fazendo-lhe assim conhecer as bênçãos que estavam reservadas a seu apostolado. Este aviso refrigerou-lhe a alma consumida por generosos desejos, pois que ele suspirava pela santa pobreza, como cervo sequioso pelos mananciais de água viva. Esperou sua ocasião de executar o seu desígnio, a qual não tardou a oferecer-se. A pequena distância de Coimbra, os frades menores possuíam um estabelecimento, chamado Santo Antão dos Olivais por estar sob o patrocínio do pai dos anacoretas, e que era edificado em sítio delicioso, no meio de um bosque de oliveiras. Este convento, de data recente, lhes tinha sido dado, quando foram obrigados a deixar a Espanha, aonde São Francisco os enviara para pregar aos mouros. A rainha Urraca, mulher de Afonso II que então reinava, princesa piedosíssima e muito compassiva, tendo feito examinar o instituto deles por homens sábios, e tendo se assegurado da santidade de sua vida, alcançou do rei que fossem recebidos em seus estados, com a permissão de aí fundarem casas. Tais foram os começos da Capela de Santo Antão, no ano 1216. Estes excelentes religiosos dividiam o tempo entre a oração e o exercício da caridade. Não eram versados nos conhecimentos humanos, mas tomavam a letra moral do Evangelho, que se lhe via como que impressa na vida e nas virtudes que os ornavam. Nada possuíam como próprio, e assim via-se passarem, de alforjas costas, mendigos voluntários que não coravam de andar de porta em porta pedindo aos ricos do mundo o pão cotidiano. Um dia, pois, tendo-se apresentado eles esmolar, Fernando, que espreitava a hora de sua chegada, chamou-os em particular e fez-lhes a confidência da resolução que Deus lhe inspirava. Disse-lhes entre outras coisas: meus queridíssimos irmãos, desejo, com todo o ardor de minha alma, tomar o santo hábito de vossa ordem. Ponho a isto uma condição, que, depois que o tenha cingido, me envieis para as terras dos sarracenos, a fim de que, seguindo aos vossos santos mártires, eu mereça também verter meu sangue pela fé e assim participar de sua coroa. Os frades menores, que sabiam o mérito do postulante, porque viviam a seu lado,
regozijaram-se intimamente do esperançoso recruta que a providência lhes conduzia. Prometeram voltar no dia seguinte com a resposta ao pedido, e tudo se passou como foi então convencionado. Fernando de Bulhões deixou o hábito de Santo Agostinho que vestir ao pé do altar, num ditoso dia de sua vida, para tornar o de Francisco de Assis. A branca túnica de linho desapareceu sob o cinzento e grosseiro buel, que simboliza ainda melhor a morte mística em que ele mais se entranhava. Esta cena consumou-se num canto do mosteiro, sem pompa e sem testemunhas. Entretanto, Fernando de Bulhões não havia esperado por esse momento para participar dos seus projetos ao abade de Santa Cruz, não tendo sido sem custo que este lhe concedeu permissão de mudar de estado. A dor que experimentou e a violência que assim teve de fazer para vencê-la, são a medida do apreço que cercava Fernando na comunidade. O pesar foi geral, lágrimas corriam dos olhos de todos, quando viram afastar-se um homem tão notável, que esperavam cedo colocar à frente do convento. Viu-se até, na circunstância, o despeito misturar-se à tristeza. As famílias religiosas parecem-se um tanto com as mães a quem pela sua ternura se perdoa o ciúme de que às vezes se deixam possuir, como se estas duas disposições se não pudessem separar. No momento das últimas despedidas, um cônego diz ironicamente ao fugitivo: vá, meu irmão, pois que não pôde ganhar a sua salvação entre nós, talvez que noutro lugar venha a ser um santo. A estas palavras, Fernando voltou-se mansamente para o seu censor e lhe disse: quando souberdes de minha canonização, certamente louvareis o Senhor. Sua modéstia o impedia de crer no que avançava, profetizou sem o saber. Em Santo Antão dos Olivais, o novo franciscano foi recebido por seus irmãos com demonstrações de ternura. Estava confuso da luta interior que havia sofrido, e da tempestade de que fora causa inocente. Não olhou para trás, a lastimar o que deixara, porém tinha-se arrancado a lugares queridos, havia partido seus primeiros laços monásticos, que o prendiam a homens cheios do espírito de Santo Agostinho. Curto foi o tempo que ele passou em Santo Antão dos Olivais, e assinalou um fato notável, sobre o qual estão de acordo todos os historiadores. Ele deixou o nome que até aí usara em religião, para tomar o de Antônio. Vários motivos o decidiram. Antes de tudo, queria escapar às vistas dos homens e viver oculto. Não descurara coisa nenhuma para se fazer esquecer. Depois de ter renunciado ao mundo, havia fugido de solidão em solidão. Demais, não tivera vida pública, podia crer-se ao abrigo da vanglória. Tinha porém a paixão da humildade, e achou que a camada de sombra que o cobria não era ainda bastante espessa. Além disto, o vocábulo da ermida dos Olivais inspirou-lhe uma grande devoção a Santo Antônio. Então, quis honrar o patriarca da vida cenobítica e se batizar em suas virtudes adotando-lhe o nome. Desde então contava a São Francisco um discípulo a mais.